pessoal, tudo bem? Então, mais uma aula de língua portuguesa e o nosso tema de hoje é conto. É um assunto que vocês já conhecem, nós já vimos vários tipos de conto e nós vamos revisar. É importante lembrar, pessoal, que vocês devem sempre assistir às aulas da TV, pois as nossas videoaulas são um reforço do que vocês veem lá, tá certo? Então, só lembrando que nós temos vários tipos de conto, tem contos de fadas, contos de mistério, contos de terror, contos fantásticos, que é quando algo não acontece na vida real, tá bom? Então, nós vamos ver alguns tipos desses contos hoje. Vamos seguir? Principais características do conto, olha só. São narrativas curtas, tá bom? São textos bem curtos, histórias pequenas. Tem poucas personagens, por isso mesmo que a narrativa é curta. O espaço e o tempo são reduzidos, ou seja, normalmente o conto acontece em um único espaço ou dois, mas o espaço bem pequeno. O tempo, geralmente, é somente o tempo em que acontece aquela narrativa, é curtinho, tá? Muitas vezes a gente nem consegue determinar esse tempo. Ele é indeterminado na maioria dos casos. E ela expõe um fato ou imaginação, ou seja, quando você lê um conto, aquilo que você está lendo pode ser uma história real ou imaginária, ou fictícia, tá bom? Muito bem, então vamos seguir. Eu trouxe aqui um exemplo de conto, eu vou fazer a leitura, em seguida nós vamos analisar a estrutura e os elementos da narrativa, tá bom? O homem que entrou pelo cano. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio, incomodava-o a estreiteza do tubo. Depois se acostumou e, com a água, foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio. Era uma seção que terminava em torneira. Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono, ou seja, sem graça. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. Ficou na torneira à espera que abrissem. Então percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida, e a cara da menina parecia redonda e grande a olhá-lo interessada. Ela gritou: "Mamãe, tem um homem dentro da pia!" Não obteve resposta. Esperou, tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. Inácio de Loyola Brandão. Então aqui nós temos um exemplo de conto fantástico, ou seja, algo que não acontece na realidade, né? Um homem entrar pelo cano de uma pia, né? Isso não é algo que acontece na nossa realidade. Então aqui é um exemplo de conto fantástico. Claro que ele está tentando passar uma mensagem para a gente com essa história e não simplesmente narrar que um homem entrou pelo cano da pia, né? Aqui existe até essa expressão, entrou pelo cano, né? Ou seja, se deu mal. Então aqui no caso ele tentou descobrir uma nova vida para ele, no caso entrando aí pelo cano, né? E até um certo tempo aquilo foi legal, foi interessante, mas depois se tornou monótono, ou seja, perdeu a graça. Então no primeiro desvio ele aproveitou e entrou. Só que uma criança, né, que quando ligou a torneira viu que ele saiu, mas essa criança chamou pela mãe, a mãe não apareceu. E a menina se cansou, abriu o tampão, aquele tampão da pia, e ele desceu pelo esgoto, se deu mal mais uma vez, né? Pois muito bem. Então vamos analisar agora aqui a estrutura do conto, que nós já conhecemos. Lembram? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Nesse texto eu já até marquei aqui, olha só. Aqui no primeiro parágrafo é o que nós chamamos de situação inicial. Só relembrando, na situação inicial nós temos a apresentação da personagem e do que vai tratar essa história. Então é isso que nós chamamos de situação inicial, ou introdução, ou apresentação, tanto faz, tá bom? Então nesse primeiro parágrafo nós temos uma apresentação, ou seja, a gente vai conhecer um pouco da personagem e saber sobre o que a história vai tratar, tá bom? Aqui, olha só, nesse outro trecho nós temos o conflito. É nesse momento em que a personagem, o homem, né, percebe que o fato de ficar dias rodando naquele cano se tornou monótono, ou seja, sem graça, perdeu a graça para ele. Então aí gerou conflito, porque ele quer terminar essa viagem, entre aspas, né? Ele quer terminar isso e resolve pegar um
um desvio para poder sair daquele cano, não é isso? Então, esse foi o conflito da história. Depois vem o clímax, que é nesse momento em que a criança grita: mamãe, tem um homem dentro da pia. Então, o clímax nós sabemos que é o momento de maior tensão da história. Então, é o momento em que aquela criança grita, nós pensamos: e agora? O que vai acontecer, né? Como será que elas vão reagir? Só que aí vem o desfecho, que é esse último parágrafo aqui. O desfecho é como a história termina. E como foi que terminou? A menina se cansou de esperar a mãe, abriu o tampão da pia e o homem desceu pelo esgoto. Beleza, pessoal? Então, todo o conto, como eu já expliquei para vocês, toda a narrativa tem essa estrutura, tá certo? Só pra gente relembrar. Aí nós temos também o pente. Vocês se lembram do pente? Os elementos da narrativa? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Vamos analisar nesse texto quem são as personagens, o homem, a menina e sua mãe, não é isso? Qual é o enredo? Ou seja, sobre o que fala essa história? Olha só. Um homem entra no cano de uma pia e se acostuma com a viagem, porém, com o passar do tempo, começa a achar tudo monótono. Eu fiz um resumo da história. Esse é o enredo. E o narrador é de que tipo? Observador, ou seja, ele apenas observa o fato e narra. Ele não participa da história, ele não é narrador onisciente também, porque ele não sabe o que está se passando na mente das personagens. E o tempo, pessoal, é indeterminado. Em nenhum momento na narrativa nós conseguimos precisar em que época isso aconteceu. Não tem lá explicando qual foi a época. Então, nesse caso, nós dizemos que o tempo é indeterminado. E o espaço? Onde acontece a história? No cano e na pia, né? Somente 2 espaços, como a gente observa, somente 3 personagens também. Então, são características fortes do conto, né? Poucas personagens, uma narrativa curta, normalmente o narrador observador, o espaço e o tempo são reduzidos. Então, as características aqui do conto. Tá bom, pessoal? Entenderam? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar no grupo de WhatsApp, tá certo? Pois muito bem, pessoal. Então agora vem a nossa sugestão de atividade. Olha só. Vocês vão ler o conto F de Frustração das páginas 206 e 207, tá bom, pessoal? Aqui, ó, tá 07, mas na verdade é 206 e 207, tá bom? Esse conto F de Frustração já passei para vocês outras vezes, vocês se lembram? Vocês resolveram umas questões no livro. Então, nós vamos reler esse texto que é tão legal, tão engraçado, muito bacana, e em seguida vocês vão identificar no caderno de vocês os elementos que compõem a estrutura dessa narrativa e o pente, que é o que nós falamos. Ou seja, vocês vão indicar a situação inicial, conflito, clímax e desfecho, e em seguida os elementos da narrativa: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Beleza? Muito bem, pessoal. Então a nossa aula acaba por aqui. Espero a fotinha aí da atividade e um comentário explicando tudo o que vocês entenderam dessa aula. Tá certo? Então, um grande beijo, meus amores, e até a próxima aula.